A gente hoje, na terça-feira, temos 2 tratamentos. Que é feito aqui após a palestra e um outro tratamento de cura que é feito lá em cima. Quem faz o tratamento de cura já passou por entrevista, já tem as orientações e geralmente pega uma placa aqui para chamar as pessoas que vão fazer o tratamento lá em cima, durante a palestra. Então, se você não está fazendo o tratamento de cura, fique aqui, vai participar do tratamento logo após a palestra. Tá? Geralmente, quem está fazendo o tratamento de cura já viu. Quem está fazendo o tratamento de cura tem uma plaquinha de metal com a sua senha. Né? E nós aqui, exatamente aqui, tem uma senha de papel ou plástico. Tá? Eu acho que era isso. Hoje, a palestra, meu tema, vai ser Cure os seus mortos, no capítulo 17 do livro Alguém me tocou de Luca, e o palestrante é o Dono dos Noivos que está conosco. Vamos fazer uma festa? Então, quem quiser fechar seus olhos, lembrar da sua família, do seu sentimento, e agradecer ao nosso Mestre Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui nessa casa, esse ano de 2016, com amor, com bons ensinamentos, possamos, Senhor, desenvolver as energias dessa casa, com as orientações que vamos receber mais essa noite, possamos, principalmente, Senhor, nos envolver com os nossos familiares, trazendo boas energias, luz, paz, serenidade, aos nossos ambientes, seja no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso convívio social. Que aqui seja uma escola de ensinamentos e lá fora seja a prática do amor e da caridade constante. Obrigado, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade, por nos envolver com essas energias, que possamos cada vez mais celebrar o amor, a paz e a alegria das pessoas. Assim seja. Graças a Deus. Eu fico à vontade e aproveito a Senhores e senhoras, amigos e amigas, uma boa noite. Boa noite. Que a paz de Deus, da fonte criadora, daquele que foi e sempre será o nosso caminho, a verdade e a vida, Jesus, o Messias, o Rabi da Galileia, da nossa querida Mãe Maior Maria Rosa Mística de Nazaré, esteja conosco hoje e sempre. Uma boa noite a nós os encarnados e com certeza absoluta em maior número os ditos desencarnados no mundo espiritual, a cúpula espiritual do Minneapolis, como também aos nossos leitores individuais, que possamos já nessa nova oportunidade de mais um ano, sim, de alegria renovada por aqui estarmos de retorno na primeira exposição evangélica este ano de 2026, quem sabe com mais uma temática de uma obra que estaremos iniciando neste mês e nos meses subsequentes. A cada temática que buscarmos, sairmos um pouquinho melhores do que quando aqui adentramos, nós que nos acompanham também pelas redes sociais. E hoje, nesta terça-feira agradável à noite, queridos irmãos e irmãs, gostaria de convidá-los para que estudemos, como bem disse o irmão logo na abertura da preleção, uma das obras do querido irmão, autor José Carlos de Luca. Por esse que profere diversas palestras em vários locais de São Paulo e até mesmo de outros estados. A obra intitulada Alguém me tocou. E queremos convidá-los para que trabalhemos com o capítulo 17. Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Uma passagem do Evangelho de Jesus, da segunda revelação, que precisamos avaliar qual foi o núcleo da mensagem a qual Jesus buscou nos trazer há 2000 anos atrás, mas que com certeza absoluta reverberaria ao longo dos séculos por meio das nossas sucessivas reencarnações. Eis o convite, inclusive, no nosso slide mestre de apresentação do nosso projeto,
Aqui já trazemos algumas características do que é realmente, quais os valores que devemos construir quando reencarnados estamos. Valores mestres, aqueles que devemos utilizar para a nossa eternidade, pós-desencarne, pós-desenlace do nosso corpo físico atual, de todos os outros que já tivemos também no pretérito. Vejamos aqui a família, os bens materiais, a lei da amizade, do respeito mútuo e principalmente da eternidade do Espírito. Então, possamos nos debruçar e degustarmos o conteúdo que José de Carlos Junca vem nos trazer, que obviamente é sempre importante que atrevemos também outras informações que estejam na codificação kardeciana, por que não dizer até mesmo nas obras complementares de Valdo Pereira Franco, de Francisco Cândido Xavier. Sim, tudo isso agrega ao nosso conhecimento, dando-nos assim ferramentas para que sim sejamos melhores, empreendamos a tão imprescindível reforma íntima que cada um de nós, sem exceção, precisamos empreender. Vejamos, queridos irmãos e irmãs, que enquanto caminhava rumo a Jerusalém, Jesus se aproximou de um homem e o convidou a segui-lo. A resposta ao convite foi a seguinte: Senhor, primeiro deixe-me voltar e enterrar o meu pai. Diante da condição imposta por este convidado, Jesus lhe dirigiu novamente a palavra e pronunciou a conhecida frase que nós conhecemos e está inserida neste capítulo 17 dessa obra: deixe que os mortos enterrem ou sepultem os seus mortos. Nós, ao estudarmos, por exemplo, aqui no Núcleo Espírita Mundo de Luz, da cidade de Carapicuíba, as obras da codificação, outras várias que os cursos nos oferecem, seja presencial ou de forma online, temos a certeza de que Kardec, o codificador, afirmou-nos, por meio das pesquisas, junto aos amigos espirituais, a qual nós intitulamos como falando de um espírito da verdade, que o auxiliou, junto a outros médios, lá no meio do século XIX, a corporificar-se, a materializar-se aqui no nosso orbe, a terceira revelação, o Consolador prometido, a doutrina dos Espíritos. E nessa codificação, nós conseguimos ter a certeza, a partir do momento que vamos expandir a nossa consciência, de que estamos em um corpo físico, mas não somos corpos físicos, e que as muitas moradas da casa do Pai, como Jesus também afirmou-nos que existe, não só é divisarmos os milhares de planetas existentes nas suas diversas dimensões e constituições físicas, como também nosso comportamento no nosso dia a dia, de manhã, à tarde, à noite, quando estamos com os olhos abertos em estado de vigília, por exemplo, agora, nesse momento, aquele momento ao qual nós estamos equilibrados. Minutos depois podemos nos desequilibrar, depois recompomos, e assim vamos cuidando da nossa vida, tendo relacionamento com as pessoas no lar, no ambiente profissional, com as pessoas a qual nós não as conhecemos do lado de fora de nossas residências, das obras sociais, intelectuais, das instituições religiosas ou das ONGs, enfim. São as diversas moradas também intrínsecas em nossos espíritos imortais, que sim, estamos buscando lapidar-nos em espírito, por meio da amplitude do conhecimento, da expansão de consciência, mas também, principalmente, da lei da caridade, da fraternidade, de mostrarmos ao mundo que sim, somos seres ainda errôneos, mas esforçando-nos para tal, estamos da porta para fora cada vez que aqui estamos no meados, esforçando-nos para sermos melhores, e que os nossos exemplos, sim, reverberarão, constituir-se-ão em melhoria para a vida das pessoas que estejam ao nosso redor. Durante o livre e a colheita obrigatória, são os exemplos que fazem com que nós transformemos e construamos um mundo melhor a nós mesmos e aos nossos descendentes que estão vindo, que precisam desses bons exemplos. Quais lições nós podemos tirar dessa passagem, desses pequenos comentários despretensiosos iniciais que até agora proferimos, queridos irmãos e irmãs?
que Jesus fez pouco caso daquele homem? Será que o ser a qual nós divisamos, sim, ter atingido a perfeição relativa? Jamais absoluta. Porque só o Pai, a fonte criadora, Deus, a obtém. Jesus, como todos nós, é criatura. E o Criador, sim, esse tem a perfeição absoluta. Mas sim, divisamos que Jesus, o ser mais perfeito que aqui passou, atingiu essa perfeição relativa. Ele não tem mais esse tipo de atitude de desprezar alguém de forma direta ou indireta, não, jamais. Deveria ter aceitado sua solicitação de quem? Do convidado? Deveria até ter aceitado, mas na sequência viria uma outra lição, para que ele pudesse também ter a compreensão de que os valores espirituais têm que vir sempre à frente. Ao emitir tal resposta, Jesus, qual foi o seu objetivo? O objetivo de mostrar a esses irmãos que estavam ao seu redor neste ensinamento que algo novo estava vindo concretizar-se-ia naquele tempo, nos 33 anos aproximados de uma única reencarnação que aqui Jesus teve neste orbe e que, obviamente, ao longo dos séculos posteriores também estaria conosco em intenção consciencial espiritual. Não é assim que é? Quantas reencarnações nesses 2000 anos pós-vida de Jesus nós já podemos ter-as obtido? 1, 2, 3, quantos minutos, horas, dias, meses ou anos ficamos na erraticidade, no mundo espiritual, no ínterim, aonde precisaríamos voltar para a lei da reencarnação, comparando os novos corpos físicos, seja feminino, seja masculino, não importa, o importante é que evoluamos, buscamos adquirir os alicerces imprescindíveis para que cresçamos rumo às muitas moradas da casa do Pai. E esse querido irmão estelar Jesus convidou-nos a essa compreensão maior. Assim, a chamar aquele homem, Jesus o convidava a adquirir, sim, valores espirituais, muitos precários ainda àquela época, que normalmente são adquiridos com muito esforço e disciplina, e ainda não é hoje em dia. Como é difícil nós passarmos pela porta estreita. Vocês concordam comigo, queridos irmãos e irmãs? Porque não basta que esforcemos para tal. Existem os irmãos espirituais em desequilíbrio, em ignorância, a qual muitos os intitulam como obsessores e que atrapalham a nossa caminhada. Não que eles tenham algo diretamente contra nós, mas não querem que a orbe evolua tão pouco os seres aqui em experiência evolutiva. Porque muitos sabem que precisamos ser realocados a orbes de estágios evolutivos inferiores ao nosso atual, que é final de provas e expiações, segundo o nível de estágio evolutivo de qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai. E buscamos almejar adentrarmos de uma forma mais séria no terceiro nível, que é o mundo de regeneração. Por vezes nós, seres humanos, colocamos barreiras materiais em nossas vidas que atrasam nossa evolução. Aqui já estamos habilitando propriamente nas palavras de José Carlos de Luca, contida neste capítulo 17. E isso é natural. Essas barreiras são inerentes a nós, os reencarnados. Nós precisamos dos bens materiais para que utilizemos de nosso corpo físico, seja na vestimenta, seja no meio de locomoção, no ambiente profissional e tudo mais que seja material. Ora, o convite aqui que o nobre José Carlos nos convida, sim, intrinsecamente falando, é nós termos como meta valorizarmos o que é eternos, valores espirituais, aqueles que muitas vezes nós traçamos consciencialmente como simples, que não fazem a transformação na vida de pessoas. Mas será que não o fazem mesmo? Nós estamos na mente de uma mais pessoas que estejam ao nosso redor reencarnadas, como um sorriso, um abraço, um aperto de mão, um ouvir, uma indicação, compartilhar coisas úteis das redes sociais. Muitas coisas, esses pouco mais de 8 milhões, porque esse é o número que os irmãos espirituais atualizam os que existem no campo reencarnatório atualmente neste orbe, compartilham ao meio informações que em nada agregam aos valores espirituais, aqueles que, enfim, nós possamos usufruir no futuro. Porque os materiais ficam aqui no mundo material, onde quer que existam orbes em desenvolvimento mais precários ao nosso estágio evolutivo.
mundos primitivos, mundos de estágios iniciais ou intermediários de prova e expiação. Como eu disse, não é fácil. Nós estamos trabalhando essa reforma íntima. O lugar do homem velho na construção do homem novo. Tendo a certeza que sim, podemos escorregar na data de hoje, mas no dia seguinte reconstruir os erros com os alicerces que aqui o Meia Luz oferta no seu novamente. Ou será que alguém aqui tem dúvida que qual seja a temática que os mais expositores, colaboradores aqui venham trazer, ou até mesmo os cursos, nos atendimentos estratégicos, não tem algo que nós tenhamos que nos melhorar em alguma porcentagem menor, mediana ou em maior grau em nossas vidas, em nosso dia a dia? Afirmo-vos que sim, queridos irmãos e irmãs, mas estamos com olhos de ver e ouvidos de ouvir, conscienciais para isso. Bem-aventurados são os que assim já pensam e principalmente buscam agir no seu dia a dia, porque assim estão cumprindo com a sua programação encarnatória, assim estão utilizando-se do campo psíquico da interlocução dos seus mentores individuais para com nós, os reencarnados. O chamado de Jesus e a proclamação do reino de Deus tem prioridade absoluta sobre qualquer compromisso terreno, material, mesmo os culturalmente importantes como sepultar o Pai. Então, ele não condenou Jesus àquele ato propriamente dito daquele irmão, mas requeria que aquele irmão buscasse compreender ou colocar um ponto de interrogação na afirmativa de Jesus, para que viesse uma réplica e assim aquele irmão, como outros mais, pudesse entender que sim, o caminho, a verdade, a vida, enfim, encarnou-se neste orbe para que a segunda revelação, pós a primeira Moisés, assim viesse como um banquete espiritual para o nosso campo material. Então, saibamos separar uma coisa da outra, sem condenar, sem prejudicar e principalmente entender que cada um de nós está em degrau evolutivo neste orbe. Não exijamos de outrem aquilo que muitas vezes nós mesmos não podemos oferecer ou distribuir ao meio. Pelo contrário, autoquestionemos, que assim lapidarmos erros em espírito, em atitudes e pensamentos, como disse lá no começo, serão as nossas atitudes que transformarão o nosso órgão nesse tão sonhado mundo de regeneração. Que meu mentor de Chico Xavier, a qual foi Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, espíritos que trabalharam com Divaldo Pereira Franco e outros mais, afirmam-nos que sim, desde a década de 70 do século XX, estão encarnando esses queridos irmãos mais evoluídos que nós, mundos de regeneração em estágios avançados, aqui em nosso órgão, para que possamos fazer cumprir a vontade de Jesus por meio da lei de Deus, que ele foi o canal mais puro, límpido e cristalino que aqui purificou-se em nosso órgão. Mostra-nos ainda que quem está espiritualmente morto, ou seja, no mundo reencarnatório, sem um propósito de vida para a sua eternidade, cuida do quê? Dos mortos físicos, valorizando o que é perecível. Enquanto os vivos espirituais, ou seja, os seguidores, o que buscam se livrar, como nós aqui, ou estamos fazendo nas duas dimensões, nós os encarnados e os desencarnados, que nós não estamos vendo com os olhos físicos neste momento, mas que na momento com certeza absoluta aqui estão, devem proclamar e vivenciar o reino sem demora. É o hoje, é o já, é o agora a nossa transformação. Sem desculpas, focar na vida em Cristo e não olhar para trás. Mas o convite desse querido irmão José Carlos de Luca: o que é passado, o presente fará com que no futuro seja o reflexo de nossos esforços ou do nosso postergar ou transferir ao outrem aquilo que cabe a cada um de nós dentro de nossas possibilidades e limitações executarmos. Dizem os irmãos espirituais que quando voltamos para o mundo espiritual, em qualquer época de nossa evolução, apenas então somente a nossa consciência cobra-nos de o que eu fiz de bom, mas o que eu fiz de ruim, e nesse meio, o que eu deixei de fazer de bom. Porque não basta que não façamos o mal apenas, é imprescindível que construamos o bem. Olha o mundo globalizado que nós vivenciamos, olha quantas mazelas a qual senhores e senhoras, crianças, jovens e outros
mais estão passando e esperando atitudes maiores de nós, os espíritas, os cristãos. Estamos preparados para tanto? Estamos fazendo e cumprindo com a nossa parte? O que estamos fazendo ao colocar a cabeça no travesseiro nos 7 dias da semana, à noite, para que o corpo físico repouse, recomponha as suas energias para encarar um novo desafio reencarnatório no dia posterior, e o espírito, de 6 a 8 horas, desdobrado no mundo espiritual na madrugada, vai aonde as suas afinidades do pretérito, no presente de ambas, ali estão atreladas. Diga-me com que andas, que direi que impurece. Diga-me o que pensas, que porém dizer com que possais estar acompanhados o quê? Espiritualmente. Então estamos sendo úteis no mundo espiritual, nas madrugadas, estudando, trabalhando, divisando no dia seguinte, com os aprendizados conquistados a horas anteriores, os colocá-los em prática. Não é um desafio de nós, os espíritas, nesse momento final de provas e expiações, nesse mundo de transição planetária? Somos ou não os trabalhadores da última hora, a qual Jesus convoca-nos a ser? Tenho certeza absoluta, todos nós, dentro de nossas limitações, não exijamos de todos nós, em nossa individualidade, como também coletivamente, aquilo que ainda não podemos ofertar ao mundo, mas sim exijamos a nossa transformação, o melhor relacionamento com os mais necessitados, já começando no ambiente doméstico, porque sim, é muito desafiante. Quantos desafetos do passado, nesta atual encarnação, estão dentro do nosso núcleo familiar? Nós muitas vezes os acusamos, apontamos o dedo, mas esquecemos que tem 3 virados para nós mesmos. Se aqui estamos estudando, trabalhando e recebendo atendimentos espirituais, quem tem que dar um bom exemplo? No nosso ambiente familiar, ou tem os nossos parentes, ou nós. Será que estamos nos questionando em relação a isso? Então, que possamos, com essa temática deste capítulo 17, a convite dessa obra, Alguém Me Tocou, buscarmos nesse início de ano, nessa primeira exposição do Lei à Luz, fazer com que esse ano sim há de ser diferente, para que lá no dia 31 de dezembro de 2026 lembremos dessa primeira exposição, desse primeiro bate-papo fraterno, e digamos a nós mesmos consciencialmente: sim, a temática do capítulo 17 fez que eu me movimentasse um pouco mais, porque sim, eu sou capaz, e os que estão ao meu lado também o são. Os bons exemplos para nos são pessoas melhores no seu dia a dia, e assim a gente vai construindo melhores condições de vida a cada um de nós, queridos irmãos e irmãs. Vou trazer-vos também o contributo desse querido irmão, como eu citei há pouco, Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier. Será que temos alguma passagem de alguma outra obra que esteja atrelada a este capítulo 17 da obra Alguém Me Tocou? Sim, por exemplo, esta obra, A Terra e o Semeador, trazido por esse querido irmão espiritual, onde ele vai nos dizer que o autor dessa obra relembra as passagens de Chico Xavier acerca desta afirmativa. Isso dizendo José Carlos de Luca. Ou seja, a falta da ideia de Deus e a ausência de religião no pensamento da criatura. Religião ou religiosidade tem diferença? Ai, como tem. Gera tendências à criminalidade, à violência, à subversão, a dificuldades que chegam às vezes até a loucura e, consequentemente, podem gerar o que, inclusive, o suicídio, que tem que ser evitado ao máximo, porque depois são décadas, séculos ou milênios em ter que repor uma atitude que poderia ser evitada desde que estivéssemos reequilibrados, desde que estivéssemos absorvendo de uma forma mais cristalina e limpa tudo o que o Neagus nos oferece, de domingo a domingo, e colocando em prática, porque assim não estaremos como antena psíquica do mal, dos desequilibrados, dos ditos obsessores. É a porta estreita, é o que nós, os mentores individuais, querem que nós assim o façamos. Então prestemos atenção a esse convite, a esta sugestão jamais em posição desse querido irmão espiritual, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, a nossas vidas. Volta José Carlos de Luca a dizer-nos que lembremos-nos de que a vida física é apenas uma passagem, assim como todas as outras que nós já obtivemos e tantas outras que obteremos no futuro, das muitas que já tivemos e ainda teremos, sim, sem sombra de dúvida. As escolas da Terra preparam o desenvolvimento da nossa inteligência. Inteligência essa que nós veremos, sim, para a eternidade, desde que saibamos as desenvolvê-las e colocar em benefício no meio, as utilizaremos nas próximas encarnações. Se as utilizarmos mal, ficarão ali retidas
jamais perdidas, para que depois que reconstruirmos, consertarmos, as utilizarmos. Então sim, esforcemos para que expandamos a nossa consciência, lendo tudo que é útil, não apenas as obras escritas, ao meio a nós mesmos e aos nossos semelhantes. As religiões fomentam o desenvolvimento do amor. Sim, é a válvula motriz de cada religião. Cada dogma que esteja embasado no Novo Testamento de Cristo, como também na primeira revelação de Moisés. Convido-vos também, queridos irmãos e irmãs, para que tragamos um trecho agora da querida irmã Joana de Ângeles, sim, aquela que trabalhou até o ano passado com Divaldo Pereira Franco, com o seu desencarne, com seus 98 anos de idade de física, que diz Divaldo que ela estava um pouquinho para trás, alguns anos anteriores também programando-se para reencarnar na Terra, como assim foi com Emmanuel, que voltou para cá desde o ano de 2000, conforme o próprio Chico Xavier. Então assim essa querida irmã vai nos afirmar na obra Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, que deixar os mortos enterrar os seus mortos, optar pela espada, pelo fogo, em vez de pela comodidade, pela paz estagnada, representa um convite severo à consciência para que se resolva pelo que lhe é mais importante, o que é imprescindível. Pergunto-vos, o que a querida irmã espiritual Joana de Ângeles afirma-nos nesse momento está fora dessas impulsões que aqui estamos recebendo da cúpula espiritual presente, a qual nós não enxergamos. Então vamos atentar a isso. Vamos ver o que nos cabe no nosso papel individual de seres, de construtores da nova terra, deste mundo de regeneração que, sem sombra de dúvida, todos nós queremos aqui retornar por meio da reencarnação. É o convite que essa querida irmã nos faz por meio de Divaldo Pereira Franco, também nas nossas consciências. Vai dizer ela ainda, esses ensinos estão fundamentados na lógica da imortalidade, a lei da imortalidade da alma, ante a qual alteram-se as paisagens e as criações humanas na conquista de questões secundárias, ante as essenciais para a existência feliz e o que é essencial em nossa vida, aquela que é duradoura e real, que há de ficar conosco para a eternidade, desde que as usamos de forma assertiva, em benefício do nosso próximo, porque disse Jesus, é dando que se recebe. Assim, potencializar-se-á, multiplicar-se-á, adicionar-se-á a todas as nossas futuras reencarnações muito mais benéficas aos nossos espíritos imortais. Eis o convite agora desse peixe dessa missão contida nessa obra Jesus e o Evangelho de Joana de Ângeles. Volta José Carlos de Luca dizendo muitas vezes a religião é vista por nós como um mero acontecimento social e não como um caminho que nos ligue à fonte divina, à fonte criadora, de onde nós saímos, de onde a obra mater, na primeira da codificação kardeciana, em O Livro dos Espíritos, publicado a partir de 18 de abril de 1857, pelo querido irmão Allan Kardec, em Polite Leon Rivaio, vem nos afirmar, junto à falange do Espírito da Verdade, que Deus cria seres simples e ignorantes, da estaca zero, onde esses princípios inteligentes precisam primeiro estagiar em reinos inferiores ao nosso atual, o hominal, qual sejam o mineral, o vegetal, o animal e nós, o hominal. Isso significa o depende-se que estamos a milênios esforçando-nos para evoluirmos, ainda que inconscientemente, pelo menos relacionando-nos a reencarnações pretéritas, não na nossa atual. Temos uma condição, então, de sermos melhores, esforçarmos para tanto. É o convite agora que nos faz José Carlos de Luca, para que unamos, voltemos à fonte criadora toda vez que estejamos conectados com bem, com a caridade, com a fraternidade, porque isso fará com que a objetividade da nossa programação reencarnatória esteja mais presente nos nossos pensamentos, nos nossos atos, assim, informações negativas a qual o mundo tenta nos despejar, não há de nos, cada um de nós, absorvermos, porque sabemos qual é o nosso objetivo individual e coletivo na construção da nova terra. Sermos os construtores deste mundo de regeneração. Assim ele continua dizendo, você pode possuir todos os bens da terra, desde que não seja possuído por eles. Então não combinemos quem
tem muita riqueza. Bem-aventurados são os que muito têm e muito distribuem. Porque lembro que eu falei que nós daremos apenas e pessoalmente satisfação da nossa consciência. Fiz de errado, fiz de bom, e nesse bem que deixei de fazer de bom. Poderá ser o homem mais importante do mundo, não tem problema nenhum, desde que não perca a humildade, a simplicidade, o respeito com os mais limitados materialmente, consciencialmente. E todos os limites que todos nós, seres humanos, podemos ter quando estamos reencarnados em um orbe ser, afirma-nos José Carlos de Luca, ser o mais inteligente de todos, desde que não percamos a simplicidade, porque essa inteligência mínima que eu falei também pode ser bloqueada em uma futura reencarnação se não soubermos a utilizar em benefício de outrem que reverta-se a nós mesmos. E ainda sermos famosos, desde que não nos esqueçamos de que o mais importante do que ser amado é amar. O mais importante é o ter ou o ser. O ter é provisório, passageiro, fugitivo e feio, mas o ser é eterno, desde que assim compreendamos e executamos no nosso dia a dia de uma forma mais assertiva e ampla. É o objetivo da cúpula espiritual e dos trabalhadores encarnados, a cada um de nós, quando aqui adentramos a essas cadeiras, relacionando-nos nas atividades sociais e todas mais benesses que aqui nós as recebamos semanalmente. Continua ele dizendo, não nos esqueçamos de que a nossa verdadeira vida é a espiritual, sim, e que a experiência na Terra é o meio que Deus nos concede para aprendermos a viver a verdadeira felicidade espiritual em coletividade. Ontem abordei o capítulo 7 do Livro dos Espíritos, intitulado Lei de Sociedade, em uma casa também, aqui em Carapicuíba, também às 20 horas da noite, entrelaçando-se a essa proposta, a qual, por exemplo, deixamos aqui como exemplo aquele da irmã Madre Teresa de Calcutá. Poderíamos também colocar em uma luz a lei de sociedade, o amar-vos uns aos outros como eu vos amei, é a lei universal. Quanto mais assim agirmos e pensarmos e concretizarmos em prol dos mais necessitados, mais seremos beneficiados, ainda que essas benesses não enxerguemos como o que realmente nós precisamos. Mas é o lapidar do nosso espírito, é o que faz-nos a pessoas melhores e é o que no futuro divisaremos como o que foi imprescindível para o nosso crescimento espiritual, que transcende o material. Então, contentemos com o que nós temos, continuemos buscando sempre mais, mas se não vier esse mais, o pouco que tivermos, já sejamos úteis, aonde quer que nós estejamos em uma experiência reencarnatória. Eis o convite agora de José Carlos de Luca. Eu tenho certeza de que ele vem afirmar isso por meio da leitura deste singelo livro, essa obra a qual ele nos trouxe e está acessível a cada um de nós, com certeza absoluta, inclusive em nossa biblioteca. Nós estamos tendo um encontro com Jesus e que ele o convida a seguir para que deixemos o que é material em segundo plano, usufruindo sim, mas em segundo plano, e em primeiro os valores espirituais, porque é certeza absoluta que voltaremos em ordem material para continuarmos a caminhada evolutiva. E certeza maior é também que o nosso espírito carregará por meio do nosso corpo semimaterial, que ao estudarmos a doutrina dos espíritos conhecemos como perispírito, incrustado a nossas experiências, lá estaremos divisando todos os nossos esforços empreendidos no pretérito, nas vestimentas carnais anteriores. É o convite que agora nos faz José Carlos de Luca para que sigamos Jesus em sua plenitude, dentro de nossas limitações e possibilidades. Será que essa imagem também tem tudo a ver? Quem terá a oportunidade de ver, quem não teve, o convido para que sim o façam. Dizem que das aproximadas 500 obras publicadas de Chico Xavier, amigos mais próximos afirmam que na preferência de Chico Xavier estava entre as 3 obras que ele mais gostava. Obra essa intitulada Paulo e Estevão, onde lá nós teremos a oportunidade de ver quem era Saulo de Tarso e depois quem foi Paulo de Tarso na transformação, lá na estrada de Damasco, por exemplo, essa imagem quando Jesus Cristo em espírito excelso
aparece aos seus olhos físicos. E nunca mais foi o mesmo. Convido-vos falando para que então leiam, acompanhem essa obra, outras mais, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, quantas obras subliminares de Emmanuel por meio das mãos de Chico Xavier nos contam como foi a vida de Jesus Cristo frente aos desafios há 2000 anos atrás. Sim, são obras que nos engrandecem em demasiada alegria em sabermos que já evoluímos e transcendemos aqueles problemas que não mais nutrimos em nossos espíritos imortais. Então assim façamos e concretizemos em nossos espíritos imortais, questionando-nos a cada dia que passa: Jesus, Deus, Maria, Rosa Mística e nossos leitores de iguais, o que vocês querem, espíritos, seres estelares, que eu faça no meu dia a dia? Então teremos a resposta dentro da lei da caridade e da fraternidade, dentro do espiritismo ou até mesmo fora dele. Basta fazer o bem, basta cumprir os ensinamentos de Jesus, que está tudo certo. Religião é secundário. Primário é sermos bons, leais e cumprirmos com as nossas programações, a qual nós ensinamos contratualmente e consciencialmente, antes de ocuparmos essas vestimentas carnais que nós estamos ocupando atualmente. Pergunto-vos, após esse nosso entendimento deste capítulo 17, depende ou não apenas e somente de nós de sermos felizes dentro de nossa simplicidade? Será que essas imagens traduzem algo em relação a isso? Será que temos que sermos materialistas em demasia, achando que adquiriremos um dia a felicidade plena em um mundo de estágio final de provas e expiações, ainda que muito e recursos vultosos adquiramos com os nossos esforços individuais e coletivos? A imagem aqui mostra. É a simplicidade e a humildade que fará com que o ser ascenda espiritualmente de uma forma mais séria, desde que tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. E quantos outros mais exemplos poderíamos divisar no anonimato desses queridos irmãos que assim fizeram em prol da humanidade? E fecho, queridos irmãos e irmãs, com esse tríplice aspecto, a qual não só esses queridos irmãos, mas também os espíritos atualmente afirmam-nos por meio de mensagens espirituais, sejam das já publicadas nas obras psicografadas, ou até mesmo em mensagens que nós temos nas casas espíritas, em trabalhos internos, mediúnicos. E para quem não nos conhece, apresento-vos aqui da esquerda para a direita, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Temos ao seu lado Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier, ao centro Jesus Cristo, de pé. Ao seu lado, Maria Rosa Mística de Nazaré. Ao seu lado ainda, professor Rivaio, Allan Kardec, pseudônimo do codificador. E no centro, sentado naquela imagem, tanto nós divisamos Francisco Cândido Xavier, convidando-nos para que sempre expandamos a nossa consciência pelos esforços no conhecimento. Disse Jesus: amai-vos-eis o primeiro mandamento e instruir-vos-eis o segundo. Tem que andar lado a lado, bem-aventurados os que esforçam-se para crescer intelectualmente, como também amar moralmente os que estejam ao seu redor, como se auto-amar. Mas também pede para que tomemos cuidado com o autoconhecimento. E de todas as características que poderíamos citar, destacamos uma que eu coloco como carro-chefe para a nossa transformação, para a nossa reforma íntima na atual encarnação. Se eu não reconheço a minha pequenez atual por meio do que eu fiquei devendo em reencarnações pretéritas, de erros ou até mesmo de coisas que cumpri a mim fazer, mas posterguei para o futuro, nesta atual encarnação, consertar-me e fazer com que os degraus que aqui eu preciso desenvolver, eu não preciso reincidir no futuro, porque se já está difícil nessa atual encarnação, quiçá no futuro, como eu hei de evoluir? É uma das características principais do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Conhecemos essa frase de um dos maiores filósofos da humanidade. Então vamos conhecer e vamos lapidar. Eis a prática da caridade e, obviamente, feixe. Essa fraternidade que precisamos desenvolver se queremos voltar ao mundo, planeta Terra, no próximo terceiro grau evolutivo de modo que é um mundo de regeneração. Agradeço a presença dos queridos irmãos e irmãs. Convido-vos para que inscrevam-se em meu canal, seja no YouTube ou até mesmo no Facebook, onde lá desde o mês de fevereiro de 2021
2024, quando comecei com as exposições evangélicas, mais de 150 exposições, já ofereço a este canal para que nas diversas casas espíritas a qual já passamos, possamos degustar da primeira revelação, da segunda e do Consolador prometido, que é a terceira, que é a codificação kardeciana. E convido-vos também para que compartilhem com seus amigos, com seus parentes e façamos que o bem prospere. Fiquemos com a boa causa. Já convidávamos Jesus consciencialmente, porque o resto, ou de outrem, nós não responderemos, e sim pela nossa intenção, pelos nossos atos. Que assim seja, graças a Deus. Então, já partindo para a vibração e finalizando essa primeira parte de nossas atividades aqui no NEA Luz, nessa primeira oportunidade de temática do ano de 2026, agradecemos a Deus, a Jesus, a Maria, aos nossos mentores individuais. Digamos às nossas consciências de que se nesse ano de 2026 eu tornar-me-ei uma pessoa melhor, nós nos tornaremos pessoas melhores, moral e intelectualmente, porque sim, eu estou dando valor a tudo o que o NEA Luz em Carapicuíba oferta-me semanalmente e anualmente em minha reencarnação atual. Que eu possa, a partir da sequência dos atendimentos que eu receba, nós recebamos essas doações energéticas ectoplásmicas em junção dos trabalhadores encarnados para com os trabalhadores desencarnados, a cúpula espiritual do NEA Luz, fazer com que, reenergizado nos próximos minutos do portão para fora, eu busque ser uma pessoa melhor, e assim sucessivamente eu vá me melhorando. Nós venimos a nos melhorar, e assim não será. E é essa amizade universal e fraterna que queremos construir, e desejamos, na sequência ainda que não adquiramos na data de hoje, a cura integral que estamos buscando. Tenhamos certeza que um dia ela pode estar lá na esquina aguardando-nos, essa reforma íntima. E avaliando a temática de hoje, se Jesus nos tocou, como disse José Carlos de Luca, alguém me tocou, então que Jesus nos toque, porque aqui a culpa assim o está fazendo, os nossos mentores individuais também, e que assim o façamos em prol de nossos semelhantes. Que assim seja, graças a Deus, e uma ótima semana a cada um de nós. Que assim seja.